Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Sintra, Senhor Presidente Santo da Câmara Municipal de Sintra, Senhores Embaixadores, excelentíssimos autarcas, excelentíssimas autoridades civis e militares, excelentíssimos convidados, dentre os quais quero distinguir o meu querido amigo Diogo Freitas do Amaral, companheiro da primeira hora, com que honra, e o vejo aqui entre nós, com que prazer, sintrenses. Meu caro Ângelo Correia, as primeiras palavras são precisamente para ti, para te dizer quanto honrado me sinto de seres tu a dar-me posse. Estivemos nos alvores da democracia juntos, tiveste o favor de o recordar, em lutas bem complexas pela liberdade. E ganhámos. E o teu discurso que fizeste aqui é bem o discurso do político que eu sempre conheci. Político frontal, mais capaz de unir do que de dividir, e sempre a pensar naquilo que é a pátria portuguesa, mais do que na pequena política que não tem utilidade e que a todos nos devia. Depois, meus queridos amigos, para todos vós que aqui estão, muito e muito obrigado pela vossa recepção. Sei que há coisas que nos dividiram, mas a partir de hoje, tudo nos tem de unir. O que não significa que o direito à crítica, que todos os direitos da oposição não sejam respeitados, que a fiscalização não seja exercida. Nada disto. Isso é próprio dos valores da democracia. Mas, para além disso, há em Sintra, há cerca de 400 mil pessoas aqui que necessitam e esperam uma palavra de esperança e uma atitude séria de empenhamento na resolução dos seus problemas e das suas famílias. É isso que nos move, é por isso que aqui estamos. Não é carreira política, para mim, essa está feita, é apenas servir o melhor que sei, o melhor que posso, com a ajuda de todos vós. Ninguém fará nada sozinho, é com todos que conto, é com todos que iremos trabalhar. Senhor Presidente, ao fim de cerca de 40 anos de vida política, este é para mim um dia de alegria, mas simultaneamente de enorme responsabilidade. Alegria pela oportunidade que me foi concedida pelos sintrenses de servir um dos maiores e dos mais belos concelhos de Portugal, Sintra, a segunda maior autarquia em população, cuja paisagem protegida é património da humanidade. Concelho diversificado nas atividades económicas e na origem e natureza das suas populações, desde a agricultura aos serviços, passando pela indústria, comércio e turismo, é responsável por uma importantíssima parcela do produto interno bruto nacional. Desde a Vila Histórica e Colares, com os seus palácios e quintas, a Serra com a sua incomparável e mágica beleza, a costa e as magníficas praias, até às freguesias predominantemente urbanas e rurais, existe um mundo de diferenças, a exigir políticas próprias, adaptadas aos problemas e às necessidades das populações. Não há uma, meus queridos amigos, mas várias Sintras, que em conjunto se assemelham mais a uma região do que a um só concelho. A alegria da eleição convive com um tempo de enorme responsabilidade, fruto não apenas da complexidade dos problemas que temos pela frente, mas também da grave situação económica e social que o nosso país atravessa. Com efeito, uma sucessão de medidas de austeridade, cada vez mais gravosas, tem vindo a atingir orçamento após orçamento grande parte dos portugueses, com especial incidência nos reformados e no funcionalismo público. Se o orçamento de 2013 foi o rosto do maior aumento de impostos sofrido no Portugal contemporâneo, o orçamento de 2014 caracteriza-se por um brutal corte na despesa pública, atingindo com especial severidade as pensões de reforma e os vencimentos da maioria dos trabalhadores da administração central e autárquica. Poder-se dizer que todos estes sacrifícios não só eram equitativos, como eram indispensáveis para relançar a economia, reduzir o déficit e controlar a dívida pública. Nada disto. Não são equitativos, pois deles são excluídos ou só parcialmente taxados rendimentos de pessoas singulares e de empresas sem justificação socialmente aceitável e despesas que deviam ter sido cortadas ou limitadas e o não foram.
Sacrifícios que não resultam da reforma do Estado, pois nem o respectivo guião há muito prometido se conhece. E quanto à economia, ao déficit e à dívida pública, a recessão não nos abandona, a despesa pública global teima em aumentar com o efeito negativo sobre o controle do déficit e a dívida pública atinge patamares nunca antes alcançados. Neste quadro, as autarquias portuguesas têm um importantíssimo papel de amortecedor das medidas mais gravosas junto das populações mais frágeis. Por isso mesmo, tudo faremos, no limite das nossas competências e capacidades, para que os sintrenses e as suas famílias sejam poupadas, na medida do possível, ao vendaval de pobreza que assola Portugal. Assim, o primeiro objetivo do nosso mandato é o combate ao desemprego, que só pode ser travado essencialmente através do investimento privado, uma vez que o público, carente de meios, só poderá dar um frágil contributo. Daí o apelo que daqui formulo aos nossos empresários, para que se mantenham em Sintra, aqui invistam e criem empregos, certos que terão na Câmara Municipal um aliado que trabalhará ao vosso lado para criar oportunidades e remover dificuldades. Numa palavra, a Câmara de Sintra compromete-se a criar um ambiente propício ao investimento empresarial, capaz de manter e aumentar o já existente e de atrair novo investimento, que produza bens transacionáveis, transfira tecnologias e cria empregos justamente remunerados. Para tanto, será criado o Centro Estratégico Empresarial, constituído por empresas e instituições sediadas em Sintra ou de relevância nacional, dos setores agrícola, industrial, do comércio, do turismo e dos serviços, bem como por representantes das duas centrais sindicais. Junto ao Centro Estratégico Empresarial, funcionará uma incubadora de empresas, ligada a uma ou várias capitais de risco, e especialmente voltada para o empreendedorismo jovem. O Centro Estratégico será servido por um gabinete de apoio ao investidor, constituído por técnicos da Câmara e dividido em 3 secções. Uma dotada de gestores de clientes para as empresas que aqui trabalham, outra dedicada à atração de novos investimentos e a terceira vocacionada para o acompanhamento e remoção dos custos de contexto internos ou externos, ou seja, da administração central. Paralelamente ao apoio ao investimento privado, a Câmara Municipal desenvolverá, em estreita colaboração com o Centro de Emprego, as políticas ativas de emprego já previstas na lei e outras que se mostrem consentâneas com as necessidades de mão de obra e com os meios públicos disponíveis. Se é certo que a criação de emprego é o meio por excelência de assegurar uma política sustentada e que garanta a dignidade das pessoas, não é menos certo considerar indispensável prosseguir ações sociais próprias do Estado Social que a nossa Constituição expressamente prevê como complemento implícito no próprio conceito de Estado de Direito. Assim, começaremos no mais curto espaço de tempo por criar um gabinete de emergência social destinado a apoiar os casos identificados de extrema pobreza e, consequentemente, de carências nos domínios alimentares, habitacional ou outros de idêntica relevância social. Este gabinete será suportado por um fundo de emergência social, provido das verbas a poupar no funcionamento corrente da Câmara, repito, provido das verbas a poupar no funcionamento corrente da Câmara e na redução do montante de algumas transferências para outras entidades, redução essa que deve ser objeto de decisão. Em sede de relacionamento institucional, faremos um levantamento dos apoios dados pela Câmara às IPSS, paróquias e outras instituições de cariz social, com o objetivo de analisar os recursos disponibilizados com vista a um eventual melhor aproveitamento que permita atingir o maior número de beneficiários sem aumento de despesa. Os apoios específicos manter-se-ão, mas baseados em projetos que serão avaliados, acompanhados e auditados. As prioridades irão para a instalação de creches, centros de dia e apoios domiciliários, de que o Conselho tem manifestas carências.
Em matéria de cuidados continuados e paliativos, a Câmara desde já se manifesta disponível para encetar parcerias com entidades públicas e privadas para o aumento da oferta destes cuidados, podendo mesmo ceder, para este efeito, património imobiliário, em termos e condições a aprovar pela Assembleia Municipal. No campo da saúde, a Câmara privilegiará o trabalho coordenado com o Ministério da Saúde em matérias hospitalares e de centros de saúde. Relativamente a centros de saúde, daremos prioridade à construção dos centros de saúde de Almargem do Bispo, Cacém, Sintra e Queluz, disponibilizando terrenos camarários e devendo o Ministério da Saúde, assim o esperamos, por seu lado, assumir os restantes custos. Senhor Presidente, a Câmara Municipal de Sintra é a autarquia nacional com maior número de jovens em risco, cerca de 6.000. Torna-se, pois, indispensável adotar com urgência medidas que vão para além da polícia, medidas que, com realismo, atuem na medida do possível sobre as causas geradoras desta grave situação. Dotar o observatório que acompanha estes jovens dos meios indispensáveis ao exercício das suas competências legais, com segurança e eficácia, será uma das primeiras iniciativas. Outra iniciativa será a de estudar, a nível concelhio, a abertura de pelo menos 2 casas de juventude, capazes de atraírem os jovens do concelho. Eu sei que há casas de juventude, mas estas são aquelas que sejam capazes de atraírem os jovens do concelho para uma participação ativa nas atividades culturais, desportivas, de cidadania e de convívio, por forma a que os jovens sintam como suas estas unidades e se disponham a nelas ocuparem parte importante dos seus tempos livres. A Câmara estudará o tipo de apoios que disponibilizará a estas medidas, que podem também envolver cedência de espaços municipais apropriados aos fins em vista. Finalmente, a criação da incubadora para o empreendedorismo jovem, aliada à aplicação de políticas ativas de emprego, completam, agora no campo profissional, o elenco de medidas. Senhor Presidente, a cultura foi e ainda tem sido uma das imagens de marca do nosso Conselho e deve ser entendida como um instrumento de promoção social e, noutra perspectiva, como um instrumento de abertura de Sintra ao país e ao mundo. Promoção social implicará que a cultura vá até onde vivem as pessoas, o que significa não ficar pelos salões urbanos, mas desenvolver atividades nos locais onde as pessoas mais distantes se encontram da vida cultural e, por isso, mais necessitam de agentes culturais próximos de si, cuja ação as ajuda, por momentos, a esquecerem a grave situação em que a maioria vive. O teatro, a música e as bandas, que funcionam estas como relevantes escolas de música, merecem ser apoiadas, com base em projetos que se insiram nas opções da Câmara e no aproveitamento máximo das sinergias entre os diversos agentes no terreno. Por seu lado, a cultura como instrumento de abertura de Sintra ao país e ao mundo implica a constituição de parcerias entre instituições musicais e teatrais sintrenses e entidades nacionais e estrangeiras dos mesmos setores. A Câmara Municipal deverá potenciar este objetivo, convidando anualmente e em momentos significativos figuras internacionais da música e do teatro para visitarem Sintra, para visitarem as nossas belezas e, de preferência, se quiserem aqui ficar, por que não? E, se possível, atuarem em conjunto com orquestras ou companhia de teatros sintrenses. Senhor Presidente, a qualidade de vida em todo o Concelho de Sintra será uma preocupação permanente da Câmara e pautará a grande parte da sua ação. Na primeira linha desta preocupação está a política do ambiente, que abrange desde o saneamento básico até à recolha e tratamento dos lixos e dos resíduos, passando pela requalificação urbana e da orla costeira. A criação de um Centro Estratégico Ambiental, e é o segundo e último Centro Estratégico criado, a criação de um Centro Estratégico Ambiental que elabore e proponha uma política de ambiente ao nível de um território cuja paisagem é património mundial será uma prioridade. Este centro deverá ser dirigido por uma personalidade de indiscutível prestígio e competência a nível nacional e internacional e deverá integrar não só os serviços e empresas camarários que atuem no setor, mas também representantes
dos serviços e institutos da Administração Central que zelem pela aplicação da lei e das decisões administrativas. Desta forma, as iniciativas da Câmara são, desde o início, apreciadas por quem, a nível central, vai sobre elas decidir, evitando-se assim um vai e vem entorpecedor das melhores intenções. Esperamos que o plano de requalificação da orla costeira, limitando-se numa primeira fase aos caminhos pedonais e respectiva identificação, aos trilhos para o ciclismo e ao acesso seguro às praias, seja um primeiro exemplo desta frutuosa colaboração. Não haverá, porém, uma correta política ambiental que não seja acompanhada por um ordenamento do território que a respeite e potencie. O Plano Diretor Municipal é a pedra angular em que deve assentar as grandes opções da política de ordenamento do território de Sintra. Tentar corrigir erros do passado, não insistindo em soluções que se mostraram prejudiciais à qualidade de vida das pessoas e das famílias. Olhar com a devida importância aos parques naturais e os espaços de lazer. Definir com clareza os espaços non edificandi e disciplinar com transparência o uso dos outros solos. À luz da nova legislação que se anuncia, eis algumas diretrizes que considero merecerem atenção. No plano concreto e de curto prazo, resolver a situação da Tapada das Mercês, cujos residentes muito têm sofrido com o atraso na recepção da urbanização, e das Augis, cujos problemas jurídicos e ambientais não desconhecemos, são decisões que não podem ser mais adiadas. Finalmente, em ordem, que não é importância, uma palavra sobre o turismo. Escusado será sublinhar a importância económica do setor e o enorme contributo que pode dar à imagem internacional de Sintra, com benéficos reflexos na atração de investimento estrangeiro. A política de turismo exige a adoção de medidas transversais que passam pelo estacionamento, pelos cuidados de saúde, pela animação cultural, espaços de lazer, entre outras, e deve ser servida por uma eficaz promoção externa centrada na Serra de Sintra, na orla costeira e no mundo rural. Esses serão os 3 pilares da política de turismo do Concelho. No plano concreto, será solicitada aos serviços camarários competentes a lista de projetos de investimento no setor turístico que eventualmente se encontrem pendentes de decisão, com o objetivo de proceder à respectiva análise casuística. Esta lista poderá ser alargada a projetos de investimento noutros setores. Senhor Presidente, o Executivo Municipal manterá com as freguesias do Concelho uma relação de grande proximidade. Assim, em cada 2 meses, haverá uma reunião de um dia com todas as freguesias, onde se discutirão os temas constantes de uma agenda fornecida por cada freguesia, com pelo menos, eu peço, uma semana de antecedência. Igualmente, e com periodicidade mensal, terá lugar uma reunião do Presidente em cada uma das freguesias, na qual participarão os vereadores e os serviços da Câmara com competência para a análise e eventual decisão das matérias aí apresentadas, podendo também ser convidados para estas sessões vereadores sem pelouros, cuja experiência aconselho a sua presença. As freguesias, com os seus poderes, fruto em larga medida da desconcentração de competências do Executivo Municipal, executam as políticas camarárias e, por isso, devem ser, junto das populações, o primeiro rosto da solidariedade social que animará toda a ação da Câmara. Ainda uma breve referência à Assembleia Municipal e, com ela, ao meu querido amigo Dr. Domingos Quintas. Um grande abraço. Sabe a estima que tenho por si. Sabe a estima e o grande respeito que tenho por si e como lhe quero agradecer todo o apoio que me tem dado e que tem sido fundamental para o conhecimento e para o trabalho que tenho levado em Sintra. E para o futuro, espero continuar a merecer essa confiança e a gozar da sua amizade e do seu conselho. Dizia eu ainda uma breve referência à Assembleia Municipal, órgão representativo e tribunício
de toda a população do concelho. O Executivo Municipal respeitará escrupulosamente todas as competências que a lei atribui à Assembleia Municipal, fundamentalmente no que concerne ao seu poder de fiscalização. Mas gostaria de ir mais longe e poder auscultar a Assembleia ou a sua Comissão Permanente, se vier a ser criada, sobre grandes opções que se coloquem à gestão camarária ou sobre as decisões mais importantes que tenham de ser tomadas. A presença na Assembleia Municipal de pessoas tão ilustres como o Dr. António Capucho e com tanta experiência será seguramente da maior utilidade em relação a este setor. Também o Dr. Finalmente, uma palavra de apreço, confiança e estímulo. Apreço, confiança e estímulo a todos os trabalhadores dos quadros permanentes da Câmara Municipal, das empresas e dos serviços autónomos. Temos, meus queridos amigos e amigas, um grande trabalho pela frente ao serviço dos nossos concidadãos. O vosso empenho, a vossa competência e a seriedade da vossa conduta num quadro de relações laborais pautado pela segurança, pela humanidade e pela justiça são essenciais para levar a bom porto a tarefa comum. Confio em todos vós, na mesma medida em que todos vós podereis confiar em mim. Como já disse, trabalharei com todos que respeitem a democracia, os seus valores e as suas regras, e que com mãos limpas e coração aberto se exponham a servir Sintra e os sintrenses, sem nada exigirem em troca. Saúdo o acordo firmado com o PSD, na pessoa do Dr. Pedro Pinto, meu querido amigo também de velhas lutas, e com a CDU, na pessoa do Dr. Pedro Ventura, partidos que foram capazes de colocar os interesses de Sintra acima de quaisquer outros e se dispuseram a garantir a governabilidade da Câmara. Daqui lhes agradeço essa disponibilidade, alicerce de um relacionamento que se deseja pautado por uma leal e sempre solidária colaboração. Saúdo todos os outros vereadores, mesmo os que nesta altura não têm pelouros, depois de 12 anos de atividade em Sintra. Atividade essa que eu também quero daqui saudar. Conto com todos, com essa experiência, com esse empenhamento. Mesmo foi falado aqui na oposição construtiva, obviamente, estatuto de oposição, mas mais do que oposição, concertação. Terão do Presidente da Câmara uma abertura grande para ouvir, para discutir, para sugerir, em conjunto, todos não seremos demais para realizar a obra que temos pela frente. Nesta vez nem todos podem ter pelouros, mas é óbvio que não ter pelouros na Câmara não significa de todo menos importância no trabalho camarário. E estou certo que o Dr. Marco Almeida e os seus companheiros não concorreram a estas eleições para terem lugares. Concorreram para servir o município. Termino com uma referência ao Presidente cessante, ao meu querido amigo Dr. Fernando Seara, a quem tenho a honra de suceder. Presidente eleito 12 anos consecutivos, dos quais 8 com maioria absoluta. Constará dos anais da Câmara Municipal de Sintra, como um exemplo de humanidade, de honradez e de serviço público, que sempre me guiará no exercício das minhas funções. Senhor Presidente, meus queridos amigos, eis o perfil de uma Câmara que se deseja razão de expressa, totalmente colocada ao serviço das pessoas e que só existe para as servir as pessoas todas. É que os sintrenses, parafraseando Sacha Guitry, que dizia isto a propósito dos parisienses, é que os sintrenses não são apenas os que nasceram em Sintra, mas todos aqueles que aqui renascem. Agora, meus queridos amigos, vamos ao trabalho. Não há tempo a perder. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, antes de encerrar a sessão, pedi ao Dr. Domingos Quintas o favor de que logo que essa sala seja evacuada, dirija a primeira Assembleia Municipal para a escolha do seu futuro Presidente. Certo? A todos, muito obrigado e boa noite.